Querido aluno dos vídeos da Igreja ICD, você que estuda pelos nossos vídeos, você que faz curso pelos nossos vídeos. Olá, você também, pastor, líder da Igreja do Names, você que é pastor e líder de outro ministério, você que visita o nosso canal, está passando por aqui, já se inscreva, e você que é membro da nossa igreja. Vamos crescer em mais uma aula. Que Deus abençoe a sua vida, shalom, graça e paz em nome de Jesus. Amados, hoje eu quero falar para você sobre a função do corpo. Bem, nós estamos falando aqui sobre tríplice, né? O processo de tríplice do homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então, foram 6 vídeos que nós gravamos para você sobre a tríplice humana. Corpo, alma e espírito. E a importância dessa unidade no reino de Deus e no governo espiritual das suas emoções e das suas ações. Algumas pessoas saem da igreja porque elas não conseguem ser espirituais. E isso está atrelado não ao fato de eu ser uma pessoa de Deus, mas ao fato de eu viver uma habilidade, um domínio para que o meu corpo e as minhas vontades sejam dominadas pelo Espírito de Deus dentro de mim. Então assim eu terei decisões assertivas que me levarão à eternidade e também desfrutar um pouco daquilo que Deus tem para mim, sem me desviar, sem me perder do Evangelho. E eu quero na aula de hoje falar para você sobre funções do corpo. Vamos lá, você que adquiriu o nosso material, estamos na aula 4, ou seja, na página 16, falando um pouquinho sobre as funções do corpo. Então eu vou estar lendo e explicando, explanando a matéria a você. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que o corpo é aonde nós apenas moramos neste mundo. Nós precisamos de um corpo de habitação para que o Espírito entre dentro da matéria. Você se lembra quando Deus ele fez Adão? Então ele pegou aquele boneco de argila e deu vida, soprou sobre ele ali o ruach, o Espírito hebraico, e formou o homem vivente. Deus soprou sobre ele, deu o fôlego de vida. Então aquela matéria recebeu o Espírito. Então nós precisamos de um corpo material para sobreviver aqui. Então Paulo diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 4. Abra sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 5, 1, 4. Nosso corpo é a nossa casa terrestre, está escrito. Mas haverá um dia em que seremos revestidos de nossa habitação celestial. Nosso corpo, diferente da nossa alma, não tem conserto e nem salvação, por isso precisamos receber o outro corpo no céu. No passado, o espírito foi regenerado, e no presente, a nossa alma está sendo transformada, e o corpo no futuro será glorificado. Vemos aqui um aspecto do passado, presente e futuro da nossa salvação. Querido, quando você nasce, você já nasce com o espírito pronto. Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos tantas vontades, emoções e desejos, já disse isso em aulas anteriores. A emoção, a mente, os impulsos da sua alma vão lutar contra o teu espírito. Mas nós já nascemos com o espírito dentro de nós. Fato esse tão comprovatório que, por exemplo, uma pessoa que se julga ateu, ela se julga não acreditar em Deus. Por que alguma delas não adulteram? Por que alguma delas não roubam? Por que alguma delas não furtam? Mas não são ateu? Não acreditam em Deus, mas por que não faz aquilo de errado? Porque na verdade, o espírito dentro dela já comunica que algo de Deus existe lá naquele corpo. Todo mundo nasce com uma natureza de Deus, mesmo se convertendo ao Evangelho ou não, nós temos ciência do que é certo e errado. Se nós temos consciência do que é certo e errado, isso vem do Espírito Santo. Então, teoricamente, o Espírito Santo vem sobre você no batismo, mas o teu espírito interno, a tríplice humana, o teu espírito, já nasce pronto, né? Como um DNA pronto para receber mais informações de Deus. Então, o teu espírito ele é alimentado nos cultos, nas células, na igreja, por isso que você tem que estar constantemente em adoração, ouvindo louvores, buscando a Deus, senão o teu espírito não é alimentado. Agora, a tua alma e o teu corpo vão sempre lutar contra esse espírito. Só que entenda uma coisa, para nós falarmos um pouquinho sobre dominar a carnalidade, não pecarmos contra Deus e contra os mandamentos, nós vamos ter que ter um domínio, uma habilidade para que a alma e o corpo não sejam superiores ao nosso espírito. Nós vamos entender aqui hoje que nós temos que dominar a nossa carne
para que o nosso espírito seja mais alimentado do que as nossas vontades. Vamos falar um pouquinho sobre sensação, né? Uma das funções do corpo. A sensação é a porta do nosso ser e constitui os 5 sentidos do corpo. Tudo que entra em nossa alma vem através dos 5 sentidos. Quais são? Visão, audição, paladar, olfato. Se desejamos obter vitória sobre o pecado, precisamos disciplinar nosso corpo para que através dele não entre nada sujo ou pecaminoso. Queridos, ao tempo todo, ao nosso perímetro, ao nosso redor, nós seremos tentados a ver, a tocar, a perceber aquilo que nós não podemos. E isso nós chamamos de sensação. Sensações prazerosas, sensações momentâneas. Esses são as portas de entrada, os caminhos de entrada para que o nosso espírito fique sujo e nós não sejamos uma pessoa de Deus. Agora, muitos de nós brincamos com isso. Nós sentamos em lugares que não é para sentar, falamos coisas que não é para falar, ouvimos, repetimos. Muitas das vezes, em vez de sermos influenciadores, nós somos influenciados, então nos tornamos repetidores das sensações que se corromperam em nós. Você está entendendo? E sobre a locomoção, o corpo é aquilo que vai locomover você para as coisas físicas ou espirituais. O corpo é o porteiro, o corpo é a porta de entrada para você se alimentar fisicamente ou espiritualmente. Fisicamente alma, espiritualmente espírito. Então você deve cuidar sim do teu corpo, você deve ter uma boa alimentação. Se você puder sempre estar fazendo exercício físico, isso produz a dopamina, o equilíbrio. Porém, aquilo que você toca pelos sentidos, olho, visão, paladar, olfato, aquilo que você toca pelos sentidos, também pode ser uma porta de entrada para o alimento da sua alma, do seu ego, do seu desejo. E o teu espírito já não habitar mais dentro de você e você não ouve mais a Deus, essa comunicação interrompida. E como que nós lapidamos essa porta de entrada? Oração e leitura da Bíblia. A única forma de você retomar o teu corpo a sujeitar-se à natureza do teu espírito. Oração e Bíblia Sagrada. Vamos falar do instinto. O instinto é o comando da nossa alma. E automaticamente esse mesmo são pecaminosos. Entretanto, são a base da consuficiência da carne. Deus criou instintos bons, mas por causa do pecado foram degenerados, foram destituídos, foram corrompidos os nossos instintos, né? Então nós precisamos entender que nós temos 3 grupos de instintos básicos na nossa alma. Vamos lá? Nós temos 3 grupos de instinto básico em nossa alma. Lembra que eu disse que o corpo é a porta de entrada? Ali você permite a tua alma se corromper, o teu espírito se alimentar. É você que vai, pelas sensações, permitir o corpo dar acesso à alma ou ao espírito. As duas estão brigando dentro de um homem para que domine. Então vamos falar após eu alimentar o meu corpo. O que eu tenho dentro da minha alma? Um instinto de sobrevivência, um instinto de defesa e um instinto sexual. Tá? Vamos lá? Eu tenho um instinto de sobrevivência, eu tenho um instinto de defesa e eu tenho um instinto sexual. Então vamos lá. O instinto de sobrevivência da minha alma vai incluir comer, beber, necessidades fisiológicas. Esse é o instinto da minha alma. Estou com fome, eu preciso comer uma comida, preciso fazer uma refeição. Estou com vontade de ir ao banheiro, preciso realizar as minhas necessidades da fisiologia fisiológica. Mas eu também tenho um outro instinto. Você quer ver? Por exemplo, estamos ainda falando das necessidades da alma. Uma criança nasce chorando porque ela precisa mamar. O bebê precisa chorar, esse é o instinto dentro dele. Então esse instinto dentro de você não vai ser tirado de você. O próprio Deus vai deixar aí. A fome, né? Então quando você jejua espiritualmente, você está lutando contra o teu instinto, a fome. Então por isso quando você jejua, você mata a tua carne e você alimenta o teu espírito. O jejum, pessoal, é a forma mais completa de você ficar espiritualmente ligado com Deus, recebendo as comunicações de uma forma mais sensíveis, o que Deus está te passando no teu espírito. Depois você volta a se alimentar, volta a ter as suas atividades, né? A pessoa que faz muito exercício físico, muita academia, ou cuida muito do corpo, ela não jejua, ela não será uma pessoa espiritual, porque ela está dividindo a alma com o corpo e está deixando o espírito de lado. Então, por isso que a Bíblia nos chama para termos equilíbrio.
Se você jejua, se você ora, aí os outros dias da semana você vai tirar um dia para produzir a serotonina, a testosterona, a dopamina, exercício físico que vai controlar o teu bem-estar. Mas isso ligado à espiritualidade, pum, é um efeito poderoso. Tá? Então não deixe de alimentar o espírito, que você está alimentando a tua carne. Uma coisa não vai completar a outra. Então as tuas necessidades da alma, que é a fome, a necessidade de comer, né? Isso é o teu instinto de sobrevivência e isso vai ser dentro de você para o resto da vida. Mas quando você submete aquilo a um jejum, a um período de exercício espiritual, você está sobrevivendo o teu espírito também. Bom, agora vamos falar além do instinto. Nós temos também os reflexos de proteção, tá? Então agora os reflexos de proteção não tem nada a ver com o meu instinto de sobrevivência, com as minhas necessidades do corpo. Mas os reflexos de proteção têm a ver com esquivar-se, esconder-se, proteger-se do pecado, né? Daquilo que pode transformar em brigas, facções, iras e todo qualquer tipo de violência. Pessoal, é nesse instinto de sobrevivência que entra o domínio do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22. Domínio próprio, paz, bondade, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa de Deus e eu faço musculação, uma atividade física, ou faço uma luta, uma arte marcial, ou qualquer outra atividade, né? E eu tenho um confronto lá fora, e eu não consigo dominar isso pelo Espírito Santo, eu preciso mostrar os meus bíceps fortes, preciso tirar a camisa no trânsito para mostrar que eu sou mais forte que o meu oponente, eu preciso desferir um golpe em alguém, preciso bater em alguém, machucar alguém ou agredir com palavras. Tá? Vamos deixar a força física do lado, agredir com palavras, que isso é uma agressão também verbal. Então eu estou fazendo o quê? Expondo para fora agora, não aquele instinto de sobrevivência, mas eu estou colocando para fora aqui agora a minha defesa. Então essa minha defesa, ela precisa ser dominada pelo Espírito. A tua defesa precisa ser dominada pelo Espírito. Senão você vai continuar brigando, discutindo, se irando. E tem muito cristão que não é dominado pelo Espírito. Daí quer pregar bem, quer falar, quer pregar para os outros aquilo que não vive. Porque dentro dele, ele entendeu que ele tem uma necessidade de sobrevivência. Precisa pagar, né, com aquilo que ele compra, ele precisa se vestir bem, ele precisa das necessidades diárias. Mas quando o modo da alma, da carne é ativada, da defesa, ele quer brigar, ele quer discutir. E a única forma de vencer isso é o domínio do Espírito dentro de você. Então por que muitas pessoas dão mau testemunho lá fora, brigam, discutem, né? Porque o instinto de defesa delas está ativado na alma, no corpo. Né? Isso vem do corpo, isso vem das emoções. Isso precisa ser dominado pelo Espírito. Você nunca vai, então, dar bom testemunho perante Deus e os homens. E a Bíblia diz que resplandeça a sua luz diante dos homens. Então você não pode responder uma ação rápida com palavras verbais ou expressão de violência, crime, ira, porque isso significa que a sua defesa não foi visitada pelo Espírito Santo aí dentro de você. E outro reflexo que nós temos em nós, além das necessidades da alma que eu disse no primeiro momento, segundo momento das necessidades de defesa, onde sai para fora toda a nossa ira, contenda, aquilo que a gente sente rapidamente, nós temos também a necessidade sexual, pessoal. Independente do testosterona de cada um, né? Nós entendemos que dentro do nosso corpo existem sentimentos como adultério, fornicação, prostituição e coisas parecidas. Então, algumas pessoas elas são viciadas na promiscuidade sexual porque elas não conseguem dominar isso pelo Espírito. Uma pessoa que não é espiritual, ela vai pender mais às atividades ou necessidades sexuais. Então, isso vai levar a elas a produzirem dopaminas, né? Vai produzir elas a terem adrenalina, se envolverem sexualmente em lugares proibidos, em lugares que não pode. Por que tudo isso? Por que aquela loucura do sexo? Por que aquele sexo escondido, casual, momentâneo? Porque tudo isso já está sendo alimentado dentro do corpo. Então, quando eu não tenho a minha necessidade do espírito satisfatório e plena que vem de Deus, eu vou pender por uma desses três
organismo do meu corpo. Ou as minhas necessidades, eu vou precisar comer, me alimentar, ir para uma churrascaria, comer uma pizzaria, em vez de buscar o Espírito Santo, isso vai alimentar, porque o meu instinto de necessidade fala mais alto. Ou eu vou pedir por instinto de defesa, eu preciso brigar, eu preciso falar o que eu tenho mesmo, porque eu não consigo guardar coisas. Isso tudo é fora do domínio do Espírito. Eu vou pender para a necessidade sexual. Aí vem os vícios, vem a pornografia, vem o erotismo, vem tudo isso. Então, quando o Espírito dentro de você domina sobre o corpo, você vai conseguir equilibrar e equalizar na mesma frequência. Tudo isso dentro de você, pelo Espírito Santo. Tá? Então, uma pessoa que alcança tudo isso, ela alcança a plenitude de Deus dentro dela. Quando ela consegue dominar a tríplice, corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Bom, então eu quero revisar você. Instinto de defesa, olha o que vai passar aqui embaixo. Instinto de defesa, né? São o quê? As reflexões de proteção que eu tenho. As necessidades é a fome, a vontade de comer, e sexual tem a ver com prazer em excesso. Bom, vamos lá para a disciplina do corpo, ainda na página 17, querido aluno, querido pastor, querido líder da ICD. Página 17, vamos falar sobre a disciplina do corpo. Precisamos estudar mais as funções do corpo para compreendermos que o diabo está fora. O diabo não está dentro de nós, mas ele está fora de nós. Deus está dentro do nosso espírito, mas o diabo está fora. Então, a maneira que o inimigo age, ele primeiramente procura entrar pelas portas da sua alma, que são os sentidos do corpo. O processo sempre começa com o inimigo tentando chamar a nossa atenção. E uma vez que ele fez isso, ele ganhou território, ele vai fazer que o teu instinto seja despertado a produzir um desejo, e então uma forte tentação, e aí você será tentado por esse pecado. O pecado acontece quando o nosso desejo se transforma então em uma intenção. Guarde bem isso. O teu desejo se transforma em uma intenção. Então, qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou contra ela. Mateus 5:28. Olha o que Jesus diz. Não se você cometer adultério, mas se olhar e pensar, você já pecou. Então, quando compreendemos a forma que o diabo age, fica mais fácil de alcançarmos vitórias sobre ele. Então, deixa eu explicar algo para você aqui. Deus, querido aluno, querido telespectador, o aluno precisa entender, você como estudante das coisas de Deus, você tem que entender que Deus ele habita dentro de você. Você já nasce com o DNA de Deus. Você já nasce entendendo o que é certo e o que é errado. Mesmo você não conhecendo a Bíblia, mesmo você não sendo cristão, você já nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Agora, isso é fortalecido, é polido em você quando você se converte ou tem acesso às escrituras sagradas, às coisas de Deus. Só que o que acontece? Por falta de conhecimento, por falta de domínio, de aprendizagem, nós vivemos a vida inteira alimentando a alma e o corpo e a alma. E aí você vê famílias desregradas, sem valores, pessoas gastando dinheiro com comida, né, cheio de dívidas, porque isso é um costume, é uma tradição da família não cristã. Então a família cristã precisa polir lapidamente o espírito. Precisa estudar as coisas de Deus. Por isso que Deus diz, crescer na graça e no conhecimento. Então uma pessoa sem conhecimento, ela será um alvo fácil do diabo. Então o diabo está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. Você lembra a história dos 3 porquinhos que nós aprendemos na infância? Esse é o lobo que sopra sobre a casa, até derrubar você. Então, quando nós falamos do domínio, nós temos que entender uma coisa. O diabo ele vai pegar as tuas necessidades do corpo, por exemplo, e as tuas intenções. Lembra que eu disse? A tua intenção vai virar um desejo. Por exemplo, eu sou pastor evangélico da igreja do Names há 4 anos, nesse período, momento que eu estou gravando esse vídeo para você. Eu tenho uma vida regrada no espírito, eu jejuo, eu oro, eu faço visitas, eu leio a palavra, eu preparo cursos aqui na igreja e lidero outros líderes abaixo de mim, líderes importantes e muitos capacitados. Capacitados por Deus e ferramentados por nós também. Mas vamos dizer que é o seguinte, eu faço uma atividade física, eu estou com a dopamina boa, eu estou me sentindo bem, eu emagreci, eu tenho um bom perfume, eu estou me sentindo muito bem. Sabe quando você se sente bem, você se sente bonito naqueles dias? E aí vamos dizer que aqui na igreja vai ter um encontro de mulheres, ou eu sou uma pastora, vai ter um encontro de homens.
e eu preciso ir lá naquele encontro cheirando bem, me sentindo bonito, eu preciso chamar a atenção daquelas mulheres, eu preciso chamar a atenção daqueles homens. O fato de eu estar ali, ter que chamar a atenção para mim, opa, já estou com a intuição errada. E essa intuição vai virar um desejo de ser visto, desejo de ser alimentado. Tá? É um exemplo. Ou vou dar um outro exemplo também. Eu estou lá no meu local de trabalho, né? E o meu chefe me paga, me colocou numa posição em que eu devo trabalhar ali, ser fiel a ele, aquela empresa, vestir a camisa, literalmente dizendo. Mas aí daqui uns dias eu começo a visitar a sala do meu chefe, com a intenção de aproximar dele, eu querer algum cargo. E aquilo não é a rotina dele, não é a rotina nossa estar naquele local. Ele vai perceber que eu estou querendo algo, aquele instinto pode virar um desejo. E aquilo lá pode ter consequências graves. Então eu disse isso só para você entender de uma forma clara e objetiva que o que você faz por instinto pode acabar virando um desejo. Porque isso vai estar dentro de você. Qual a intenção de eu estar fazendo o que eu estou fazendo para chegar onde eu preciso? Estou fazendo isso porque vai fazer bem para mim, para os que estão ao redor, é na direção de Deus. Eu estou fazendo algo para ganhar sucesso, ganhar status, alimentar a minha carne e os meus desejos. Eu, como pastor, posso dizer para você que já conheci muitos líderes cristãos na área eclesiástica, denominacional, da igreja, que quiseram um cargo pastoral, quiseram um cargo de liderança, só para poder liderar pessoas, só para poder ter um título, uma imagem. O que aconteceu com elas? Ministérios que não duraram muito tempo, porque não tiveram domínio pelo Espírito, caíram, adulteraram, pecaram, estragaram famílias. Então, você tem que fazer uma pergunta para você. Poxa vida, será que eu estou fazendo isso da vontade de Deus? Aí você vai para a oração, para que você controle essa intuição, para que não possa virar um desejo de uma forma distorcida, né? E eu quero terminar por aqui dizendo que o espírito deve ser exercitado. Então o espírito precisa ser aperfeiçoado. Não que ele sofra um processo de reencarnação, como diz os espíritos, não. Mas ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa ser alimentado, abastecido com louvores, com a palavra de Deus, com jejum, com culto, com célula. Você precisa estar nesses lugares para que tudo isso seja enriquecido, o teu espírito. As comunicações, as revelações que você vai receber por estímulos externos e por aquilo que Deus vai canalizar em você, quanto mais você tem contato com as coisas de Deus. A alma também deve ser transformada. Paulo diz em Romanos 12:1, já falamos isso em aulas anteriores, renove a sua mente, né? A nossa alma, ela é renovada pelas novas linguagens e os novos comportamentos, pelo amor de Deus. Quanto cristão ainda falando palavrão, xingando, discutindo. Como que você vai ser um cristão com essa alma suja, corrompida, querido? E quando eu falo de limpeza, não estou falando de roupa, estou falando de coração, santidade. Tem muito cristão com a alma suja, brigando, falando palavrão. Nós precisamos mudar com hábitos e disciplina. A alma é mudança de hábito e disciplina. Diferente do espírito que é livre para estar recebendo, alimentando. A tua alma precisa ser disciplinada. Opa, eu não vou aqui porque isso vai me contaminar. Opa, eu não vou colocar ali, então eu vou mudar a minha mente. Vou treinar a minha mente constantemente. Por que algumas pessoas que acordam toda manhã e fazem devocional ficam firmes com Deus? Porque ela já habilitou a mente dela para orar e ter um tempo com Deus. O corpo também deve ser disciplinado. O corpo deve ser contido para que ele não seja a entrada, lembra que eu disse? Das emoções, dos desejos, das vontades. Ok? O escritor deixou para nós aqui no apêndice do livro, na página 17 do Crescimento Espiritual, dizendo o seguinte: o nosso espírito, ele foi regenerado no passado, através de Jesus. A nossa alma está sendo transformada no presente, é um processo de transformação diária. E o nosso corpo será glorificado no futuro. Então, querido, muitas pessoas que começam a alimentar muito aqui o corpo, né? Querem deixar o corpo fitness, né? Isso não é errado, deixar o corpo fitness, não é errado, é até bom. Porém, as pessoas que alimentam muito o corpo, alimentam o corpo e fazem tatuagem e
sabe, querido, isso vai ficar. Então a pessoa que alimenta muito o corpo, ela nunca vai conseguir ser espiritual, porque tem que ter um equilíbrio, tá? Você precisa ter o equilíbrio. Então você vai ter que ter muito controle do corpo e da alma para você não pecar contra Deus. Você vai ser aquela pessoa que vai entrar na igreja, vai sair da igreja, vai continuar bebendo, vai continuar fumando, vai continuar bebendo cerveja, vinho, e vai achar que é normal e vai tentar adaptar a Bíblia a você. Porque Jesus bebia vinho, a Bíblia não diz isso. Não é o assunto de hoje. Isso é distorção, porque se você analisar lá, as metradas de água vai trazer o mosto do vinho. O vinho forte, mas não o vinho alcoólico. Mas as pessoas querem trazer a Bíblia para ela, porque ela quer adaptar a Bíblia ao corpo e à alma dela. Esses dias eu vi alguém dizendo na Bíblia, distorcendo algo no vídeo, dizendo assim que Jesus, a Bíblia manda beber mesmo. Uma passagem do Provérbios 31 está dizendo que é para dar bebida aos que estão padecendo. Porque aquilo era usado de uma forma medicinal. Aí as pessoas dizendo assim, não, mas a Bíblia manda beber. Sabe? Então a gente adapta isso à nossa alma, ao nosso corpo. E quantos cristãos, gente, têm visto isso como pastor? Em qualquer denominação, estou falando aqui na Dunamis, elas entram na igreja e saem do mesmo jeito. E a gente tem que ficar concordando com elas para que a igreja fique cheia. Então quanto mais cheia a igreja, mais discípulos, mais cheia a igreja, mais pessoas. E o pecado continua dominando, as pessoas indo para o inferno, porque a gente concordou que a Bíblia tem que se adaptar à alma e o corpo dela. A Bíblia é... Eu quero terminar com Eu quero terminar a aula de hoje com 3 pontuações que vão definir para você claramente o que é tríplice, o que é corpo, alma e espírito. Bom, vamos lá. O seu corpo sempre vai apontar para o caminho do Egito. Sim, o seu corpo sempre vai apontar você para o Egito, para as velhas vontades, a carne, os desejos. Esse é o corpo que aponta para o Egito. A tua alma vai sempre te apontar para o deserto. Para o deserto, para o sofrimento. E muitas vezes nós não saímos dos desertos emocionais, ou até mesmo dos desertos financeiros, porque Deus conhece a nossa alma e ela precisa ser lapidada nesse deserto, para que a gente possa atingir o nível do Espírito. Quando nós atingirmos o nível de Espírito, nós entramos no nível de renúncia, de obediência a Deus. E o nosso Espírito vai nos apontar para Canaã das promessas. Você pode dizer um aleluia, você pode dizer um glória a Deus. Então, quando você vence a carne, tirando ela do Egito, você chega no deserto lapidando a sua alma, vencendo os desejos da carne, se alimentando, né? Você pode fazer ali as atividades físicas, você pode, né, ter os momentos com a família, ter os momentos que você vai sentir bem, mas quando você domina isso, não fazendo o que você gostaria, porque agora você está num novo estilo de hábitos e comportamentos da sua alma, você entende que o teu espírito vai te levar para Canaã, para as promessas, né? Lá no Velho Testamento, o Egito simboliza Faraó, Satanás, prisão. Lá no Antigo Testamento, o período do deserto é o período de prova, sequidão, onde você é aprovado por Deus, passando fome e sede. E Canaã simboliza a conquista da terra prometida dos hebreus. Então, corpo, Egito, alma, deserto e domínio, espírito, Canaã. Que Deus te abençoe e você seja uma pessoa mais espiritual em 2024 e nos anos que vão vir. Porque a sua espiritualidade vai te levar para o céu. E o seu domínio da tríplice corpo, alma e espírito vão te fazer conquistar promessas que estão disponíveis para você pelo Espírito Santo. Seja uma pessoa mais espiritual possível. Até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.